gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa segunda-feira. Vou dar uma esfriada no calor, né? Mas o Globo Esporte segue fervendo. Semana de Brasil e Argentina no Maracanã. Tem as notícias do Galo. Vamos pro bairro Califórnia, onde vai ter Galo e Grêmio na Arena MRV. Agora, Rodrigo Rocha, cuidado que a tinta deve estar fresca aí, né? Ontem foi dia de deixar o bairro com a cara do Galo, né? Boa tarde. Boa tarde, Maurício, tudo bem com você? Boa tarde para todo mundo que tá acompanhando o Globo Esporte. E o entorno aqui tá ficando bem bonito, viu? Bem pintado, desenhado, tudo cheio de grafite. Essa ação que começou ontem reuniu mais de 50 artistas, todos eles atleticanos, e já pintaram só nesse domingo mais ou menos 25 muros. A ideia do Thiago Scape e do Felipe Arco, os organizadores desse projeto, é que até o final do ano sejam 50 muros aqui perto do estádio, todos eles pintados com alusões ao time do Atlético. E tem morador cada vez mais pedindo para ter o muro da própria casa pintado, viu? Tem aqui o São Vitor com a Copa do Brasil, o Galo doido, o Hulk aqui do meu lado direito, confirmado para o jogo de domingo, artilheiro do time na temporada com 28 gols. O Paulinho ainda não achei, viu? Mas deve ter o Paulinho em breve por aqui. Os dois jogam. Ingressos esgotados para essa partida de domingo. Torcedor do Galo cada vez mais empolgado com o seu time buscando o G4 do Brasileiro. Maurício. Muito legal, Rodrigo. Arte e futebol combinam demais. Obrigado pelas informações. Vamos falar ontem... Cláudio Rezende está chegando. Primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes desta segunda-feira. Tudo bem, Cláudio? Um abraço, bom dia. Tudo bem, sim, Cirilo. Um abraço, bom dia a você, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes. Ótima semana a todos. E a semana começa com um dia de folga, viu, na cidade do Galo. Os jogadores treinaram aí o fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo. Atividades aí, só forte calor. Hoje deu uma amenizada em Belo Horizonte, mas a turma tá de folga e a partir de amanhã, aí sim começa a semana do Galo para enfrentar o Grêmio. Você já destacava aí um confronto diretíssimo rumo à Copa Libertadores da América, o G4 e o Atlético. Para esse jogo, Cirilo, eu falava já na manchete, o técnico Felipão tá de olho nas eliminatórias, porque logicamente ele vai observar Paulinho, que está com a seleção brasileira e pode ter chance de jogar contra a Argentina, e também o Alan Franco, que está lá com a seleção do Equador. O Alan Franco foi titular no jogo da semana passada, jogou 90 minutos. Vamos ver aí se ele vai ser utilizado de novo e se os dois vierem, e todo mundo tá torcendo para que isso aconteça, né? Vierem prontos para o jogo do fim de semana, o Galo vai ter o setor ofensivo ideal, porque aí tem Paulinho e Hulk. O Hulk não vai ser julgado essa semana. O departamento jurídico do Atlético está trabalhando, porque deve pintar um julgamento para o Hulk ainda nesta reta final do Campeonato Brasileiro, com relação àquela expulsão do jogo contra o América no Clássico. Mas então, para esse jogo, o Hulk tá normal, o Paulinho voltando da seleção para formar a dupla com o Hulk, e aí vai ter o técnico Felipão, se ele quiser, o meio-campo que ele vinha utilizando mais, né? Com o Rubens e também o Zaratio, sendo os dois armadores, com a dupla de volantes, tendo o Otávio e o Alan Franco, que está com a seleção do Equador. É verdade, né, Cirilo, que no jogo anterior, jogo contra o Goiás, ele tirou o Alan Franco. Não começou com dois volantes de ofício. Não creio, e a gente debatia isso ontem na grande resenha, que o Felipão, no jogo contra o Grêmio, com o adversário mais pesado, né, que tem Luiz Soares no ataque, não creio que ele vá com um volante só, de ofício. Então ele deve voltar com o esquema que ele gosta mais, com dois volantes. E aí, desse meio pra frente, é o time que a gente vinha trazendo aí, que o Felipão vinha repetindo algumas vezes no Atlético. Na defesa, ele tem a baixa do Igor Rabelo, que a gente já sabe, foi expulso. Aí não tem muita escolha, é o Gemerson mesmo, a dupla ali com o Lemos. Mas um Atlético que tem uma semana tranquila, só esperando mesmo os jogadores de seleção para ter esse ataque, né? Porque o ataque do Galo vai ter que funcionar bem nesse jogo do fim de semana, Cirilo. Vai ter que funcionar. Jogo do fim de semana importantíssimo pro Atlético, esse duelo entre Atlético e Grêmio, entre outras coisas, né, Cláudio? Aquela despedida da temporada da Arena MRV, jogo da penúltima rodada do Brasileiro contra o São Paulo vai ser marcado para o Gigante da Pampulha. É um grande jogo, já podemos começar a prever esse desafio do fim de semana. Alexandre Simões, Atlético e Grêmio, baita duelo. Atlético tendo que lidar também
com essa situação da data FIFA, observando os caras para montagem do time pro fim de semana. Eu espero um jogaço. E você, Simões? Um abraço, bom dia. Ô Cirilo, bom dia, Cláudio, Léo, quem acompanha a gente. Eu espero um jogo que vai decidir quem seguirá na briga pelo título brasileiro. E empatar é meio que morrer abraçado, né? Não interessa o empate a nenhum dos dois, nem o Atlético, nem o Grêmio, quando a gente fala de título. Até porque, o Cirilo, nessa parte de cima de tabela aí, ninguém tem vida fácil, tá? Tem 2 jogos atrasados, né? Esses 2 jogos atrasados são simplesmente Fortaleza e Botafogo, sendo que o Fortaleza tá com a corda totalmente no pescoço, né? Por causa já são 8 jogos sem vitória e ainda não está livre do rebaixamento. Flamengo e Bragantino. Então, quer dizer, jogos dificílimos. No final de semana... Os 2 jogos são quinta, viu, senhor Simões? Os 2 jogos são quinta. Isso. Aí... Então, Galo de olho nesses jogos de quinta-feira. Exatamente. Chega no final de semana, o Cirilo, o Palmeiras vai pegar esse Fortaleza, né? O Botafogo recebe o Santos. Então, é um campeonato, Cirilo, que não dá pra fazer previsão de nada. Então, que o Galo foque demais nesse jogo do Grêmio, tá? Porque uma vitória manterá o Atlético na briga pelo título brasileiro, independentemente do que vai acontecer com os outros. Não existe um campeonato brasileiro com tanta surpresa de resultado como esse de 2023. Então que o Galo tenha essa noção. O jogo de domingo contra o Grêmio é pensando em título. Se vier G4 depois, G6, aí é consequência. Mas o pensamento do Atlético nesse momento tem que ser em título. Essa história do foco na meta maior, Léo Figueiredo, acho que é importante também, porque esse meio de semana, como bem alertaram ali o Simões e o Cláudio, são jogos importantíssimos também para essa primeira parte da tabela. Nós podemos ver aí o Botafogo tropeçando contra o Fortaleza, Botafogo em um novo momento, né? Novo comando técnico já para esse meio de semana na quinta-feira. Um Flamengo e Bragantino importantíssimo, dependendo do que acontecer, pode chegar todo mundo vivo pro fim de semana. E vale lembrar, né? Nós estamos falando aqui de Atlético e Grêmio, mas depois vamos falar de Flamengo e Atlético, campeonato em aberto, hein, Léo? Bom dia. Bom dia, Cirilo, bom dia a todos. Olha só, tirando a parte da CBF que avacalha o campeonato, mudando datas, aumentando o campeonato, é um dos brasileirões mais legais que a gente teve, cara. Porque o pau tá quebrando lá embaixo no Z4 e o pau tá quebrando aqui em cima também no G4 e pelo título. Antes de falar do Galo, eu quero fazer uma observação pro Simões. Na verdade, são 2 observações pro professor. Gente, vocês estão vendo a vida do Fortaleza? Você tá doido? O Fortaleza tá ferrado, bicho. Porque o Fortaleza empacou nos 43 ali e o time só tem jogo difícil pra caramba. Agora, sobre o Galo, Simões, você que é bom de contas, porque eu não sou não. Eu nunca fui bom em matemática, por isso que eu fiz jornalismo. Só pra não deixar passar do Fortaleza. Botafogo e Palmeiras em casa, Bragantino fora. Olha isso. Olha os jogos, cara. A sequência. Hoje, se o Atlético pudesse condicionar. Começou o campeonato. Cirilo, vem cá, senta aqui. Você é o Galo. Cirilo, se eu te der a oportunidade de faltar 4 jogos pro campeonato, eu te disser assim, se você ganhar 4 jogos, você provavelmente será campeão brasileiro. Você fecha comigo? Vai, tá louco? Mas você tem que ganhar os últimos 4. Você topa? É uma missão complicada, né? Cara, mas olha só, de tudo que o Atlético passou nesse Brasileirão, desde as pataquadas do Cudê, desde algumas dificuldades na montagem do elenco, desde o início do Filipão, que foi desastroso, porque hoje é muito bom. É o melhor do retorno, é a melhor defesa do campeonato, mas o Filipão ficou 10 jogos sem ganhar. O Galo está a 4 jogos que ele tem que colocar como meta assim, eu preciso ganhar os 4, vou fazer 69 pontos. 69 pontos te garante o título? Não, mas é bem possível que sim. Porque lá em cima vai todo mundo se matar. O Palmeiras pode chegar a 74, o Galo a 69. Ah, mas o Botafogo... Gente, o Atlético tem a oportunidade de ser campeão brasileiro. E aí eu vou lembrar do Caixa aqui. Quando tinha 0,01, você lembra, Rezende? O Caixa virou e falou assim, não, eu vou fazer minha fezinha aqui, vou apostar no Galo, que eu não tô apostando de G4, não. Eu vou apostar no Galo ser campeão. Gente, por que não? 4 jogos difíceis, Grêmio, Flamengo... Mas o Atlético tá nessa briga. Então, ao invés de... Vou colocar aqui um pontinho. Viu, Filipão? Ah, meu adversário... Todos os seus adversários são bons, tá, Filipão? Todos. Todos são ótimos. Mas joga pra ganhar deles todos. Porque se o Atlético ganhar os 4 jogos, ele tem uma chance real de ser campeão brasileiro. Depois de um ano de tantas dificuldades que o Atlético teve nesse campeonato brasileiro. Ó,
tem que fechar com os caras aí, 4 jogos, 4 vitórias pra sonhar. Os confrontos diretos, Cláudio, eles, evidentemente, pela dificuldade dos jogos, né? Pela qualidade maior das equipes. Eles são confrontos mais complicados, mas eles podem te condicionar na tabela a um cenário mais positivo, né? Se o Atlético vence o Grêmio, na sequência, se o Atlético vence o Flamengo, ele vai para os 2 últimos jogos, um com o São Paulo de semiférias, vai ser na penúltima rodada em Belo Horizonte, e eu acho que depois desse jogo do Atlético aí, o São Paulo vai definitivamente dar férias pros caras, e pega o Bahia na última rodada, o Bahia, que ao que tudo indica, vai chegar até a rodada final, desesperado na luta contra o rebaixamento. No fim das contas, vai ter emoção até o fim nesse campeonato, Rezende? Vai ter sim, o Atlético tá nesse momento, como disse o Léo, né, o melhor do retorno, por que não acreditar? Né? O Atlético é o time que tá fazendo mais pontos nesse momento do campeonato, aí nessa reta final, e vai ter, como eu disse aqui, um time do meio pra frente completo contra o Grêmio que vai ter alguns desfalques importantes, é verdade que tem o Luiz Soares aí que nos últimos jogos, né, Soares vem fazendo muitos gols, vem sendo um cara determinante, mas o Galo tem Paulinho e Hulk também, joga em casa, joga com a massa ao seu lado. Inclusive o Atlético internamente trabalhando forte aí para que o estádio esteja lotado. No fim de semana baixou o preço de ingresso, é um horário melhor, né? 4 horas da tarde, domingo, horário nobre do futebol brasileiro, né? Qual que é o horário do futebol? Domingo, 4 horas da tarde. É o horário do jogo do Galo, e com essa questão da televisão, a gente sabe que sempre tem os interesses e pro time fica pior, né? Porque jogo sábado à noite, torcedor já não é um horário que o cara vai muito. O último jogo foi domingo, 6h30. É o horário também, já que a turma reclama. Agora, domingo, 4 horas da tarde, é o horário ótimo para a torcida empurrar o time nessa última oportunidade na Arena MRV. Então, o cenário tá pronto aí, Cirilo, pro Galo fazer a parte dele, ganhar do Grêmio. E aí, ganhando do Grêmio, como a gente disse, né? Continua firme e forte na busca pelo título. E o Rodrigo Caetano falou isso. Jogador de futebol, você tem que mirar conquista. O cara é movido a conquista, a título. Então, se tem chance de título, vamos motivar para título. Se não der o título, você fica próximo do G4. Porque se não bater campeão, pelo menos nesta perspectiva chega no G4. O Galo, que o G6 tá bem encaminhado, né? Falamos a verdade, G6 pro Galo tá bem encaminhado. Então é hora de dar um passo a mais, pelo menos para G4 buscando o título. Nesse momento, Léo, a distância do sexto, tanto pro Flamengo quanto pro Atlético, que tem 57 pontos, a diferença é de 6 pontos, né? O Atlético Paranaense, 7º colocado, com 51. Mas, faltando 12. Então, exatamente. Mas se a gente for comparar com o Atlético, a diferença do Furacão pro Galo é de 3 jogos, porque o Atlético Paranaense tem 3 vitórias a menos. Não adianta ele vencer 2 jogos e empatar com o Atlético, ele não vai passar no saldo. Ele tem um número de vitórias inferior. Então, são 3 rodadas de vantagem para o 7º colocado no momento. O G6 está bem encaminhado. 3 rodadas, faltando 4, né? É só fazer um checklist aqui, Rezendão, do porquê lotar a Arena no jogo contra o Grêmio. Último jogo do Atlético na Arena do ano. Sim. Luizito Soares contra Hulk. Só isso. Paulinho, atacante de seleção brasileira. Melhor campanha do retorno e possibilidade de título. Você quer mais o quê pra ir ao campo? E pra quem gosta de futebol, o horário, gente, né? Melhor também. o horário domingo, também, 4 horas da tarde. Pra quem gosta de futebol, é a chance de ver o que pra quem, no momento, pra mim, é o melhor jogador do campeonato, que é Luizito Soares. Contra o Hulk, cara. E com o Paulinho voltando da seleção brasileira. Baita de um jogo. Você tá E doido? o Soares, pelo que a gente tá vendo aí, não vai ficar no Brasil, né? Despedida. Então, assim, a chance de ver o Soares na arena mesmo, real, né? Mas dá pra fazer um fake news rapidinho? Tipo, mandar, ô Grêmio, a Arena MRV é gramado sintético. Já trocou o gramado. Já trocou o gramado. Pra ver se não vem o Soares. Manda pros caras lá pra ver se cola, Ô, Cláudio, daqui a pouquinho, segundo tempo do Atlético, mais detalhes, Claudão. Isso, daqui a pouco a gente vai trazer uma fala do Edenilson, participou de um podcast nesse fim de semana. Edenilson, querendo a volta por cima do Galo, hein? Pensando em melhorar, em ter uma temporada melhor no ano que vem. Daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes aí do Atlético e projetando quem pode voltar aí no time do Filipão no fim de semana, se tem alguém do departamento médico que estará disponível, Cirilo. Perfeito, Cláudio Rezende, notícias do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. De volta, mais do Atlético, Cláudio Rezende. Que história é essa do Edenilson aí, Rezendão? Vamos lá, vamos trazer aqui algumas entrevistas que foram feitas no fim de semana. No caso do Edenilson, ele participou de um podcast ontem, né, do Duda Garbi, e ele falou nessa entrevista, né, nesse bate-papo lá, o seguinte:
Vamos abrir aspas para o Edenilson. Eu sempre quero estar jogando mais. Ainda não me soltei para jogar literalmente. Fica aquela coisinha presa. Mas não procuro culpados. Vou continuar treinando e trabalhando para melhorar. Fecha aspas para o Edenilson, que quer continuar no Atlético. Deixou aí entender que não tem uma intenção, por exemplo, de mudar de áreas, né? Mudar de clube. Ele tem contrato com o Galo até o fim do ano que vem. Até o fim de 2024. E pelo que a gente apurou do Atlético, não é uma intenção do Galo também negociar o Edenilson. Logicamente que vai depender, se vier uma proposta irrecusável, aí não tem jeito. Mas não é uma ideia do Atlético se desfazer do jogador. Por exemplo, não vai renovar contrato com o Johan, o que a gente já falou aqui. Já deixou o Vargas, aí o seu representante, para que eles possam procurar clube. Não é o que vai acontecer, por exemplo, com o Edenilson, até onde a gente pôde apurar nesses últimos tempos. E rolando a bola também, na entrevista que ontem, o Savinho, né, deu uma entrevista ontem ao Esporte Espetacular, na TV Globo. O Savinho tá jogando muito lá no futebol espanhol e ele falou que vê tudo do Atlético. Ele tem contato com alguns jogadores do Galo, os amigos, né, que ajudaram muito quando ele estava no Galo. Fala que praticamente diariamente conversa, né, dia a dia com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano pergunta como que ele tá, como tá a família, e ele brincou que um dia ele vai voltar. Ele que estaria aí na mira do Barcelona, né? O Savinho foi vendido muito cedo pelo Galo, mas é um jogador que tá brilhando hoje e lá no futuro, quem sabe, possa retornar ao Atlético. Então, algumas entrevistas aí que a gente pensou nesse fim de semana sem bola rolando de um jogador do Atlético e um ex-jogador do Galo, Cirilo. Boa, Cláudio Rezende segue monitorando situações de mercado, né, para saber o que o Atlético vai fazer para o futuro. Sem dúvida alguma, é uma reta final de temporada, o Atlético quase garantindo a sua vaga à Copa Libertadores da América, muito próximo que isso seja confirmado. Vejamos se diretamente ou nas fases prévias, né, segunda e terceira fases, tendo que disputar para chegar à fase de grupos e, evidentemente, movimentações para a confirmação do elenco para a próxima temporada. Vamos lá para os destaques finais aqui do Rádio Esportes. Atlético, Cláudio Rezende. E o Atlético acaba de informar que os ingressos estão esgotados, hein? Então, campo cheio, estádio lotado para domingo, 4 horas da tarde, Atlético e Grêmio. É confronto direto no Campeonato Brasileiro. Hoje, folga para os jogadores. A partir de amanhã, preparação aí final do Atlético a semana antes desse duelo.